Fala galera do meu canal, beleza? Aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, seu professor de física, e na aula de hoje a gente vai entender melhor o que é essa tal dessa primeira lei de Ohm, que faz parte das duas leis de Ohm. Nossa aula de hoje é dedicada só a essa primeira, mas eu preciso que antes daqui você já saiba a definição, conceito de corrente elétrica e materiais isolantes versus materiais condutores. Sabendo disso, a gente pode partir do pressuposto de que você entende que a corrente elétrica ela percorre os materiais condutores. A gente pode pensar, por exemplo, num fiozinho de cobre. E você sabe também que para que a corrente elétrica passe por dentro de um fiozinho de cobre, você tem que ligar o seu aparelho em uma tomada. Lembra daquilo? Então, galera, vamos entender o que é essa tal dessa tomada, tá? Se você pegar uma tomada da sua casa, beleza? Aquela tomadinha que você já está habituado, ela tem basicamente esse formatinho aqui, porque a gente no Brasil tem esse padrão maravilhoso de tomada. Você vai perceber que ela tem 3 pinos. Professor, a gente vai falar sobre as leis de Ohm, por que você está falando sobre tomadas? Então, meu jovem padawan, o que acontece aqui no Brasil? A gente usa essas 3 tomadinhas porque cada uma delas tem uma representaçãozinha pra gente. Essa tomadinha aqui, aquele pino que fica sozinho, é o famoso fio terra. Para que serve o fio terra? Ele serve como proteção, tá bom? Quando um excesso de corrente elétrica passa pela sua fiação, esse fio terra é literalmente um fio conectado na terra e ele dá uma rota de fuga para a corrente elétrica fugir. Capite? Então preciso que você já saiba disso aqui, então a gente não vai se apegar muito não. Esse pininho que você está vendo aqui, olha só, ele é popularmente conhecido como fase, um polo positivo às vezes chamado. E esse malucão aqui embaixo, ele é popularmente conhecido como o neutro ou o polo negativo. O que acontece é que esses 2 pininhos que você está vendo aqui, fase e o neutro, ou seja, os polos positivo e negativo, são aqueles mesmos polos que você está habituado a ver em pilhas ou em baterias, por exemplo. Quando a gente pensa numa pilha, beleza? Aquela pilha convencional, ela funciona mais ou menos dessa forma, ó. Ela tem a parte de trás dela, que é uma bundinha, e a parte da frente, que é um pingolinho. Essa parte da frente, pingolinho aqui, ó, é o nosso polo, cadê? É o nosso polo positivo, enquanto que essa parte de trás, que é a bundinha, é o polo negativo. Professor, o que significa esse polo positivo e negativo? Então, eles são os chamados potenciais, e você muito provavelmente já estudou eles um pouco, já que para chegar aqui você já passou por corrente elétrica, beleza? Só quero lembrar que na nossa tomada também existe o polo positivo e negativo. E quando a gente liga o nosso fio condutor a um polo positivo e um polo negativo, a corrente elétrica começa a passar por dentro dele. Só que a primeira lei de Ohm, ela relaciona essa corrente elétrica com a diferença de potencial, beleza? Com a diferença de potencial que te é fornecido pelos polos positivo e negativo. Na nossa casa, por exemplo, o polo positivo vem com 127 volts, pelo menos aqui em Vitória, no Espírito Santo. E o neutro vem com 0 volts. A diferença entre 127 e 0 é igual a 127. A gente vai falar que esse 127 é a nossa famosa DDP. DDP? Exatamente, a DDP é o que a gente vai chamar de diferença de potencial. Diferença de potencial, a gente vai chamar de DDP. Exatamente, ó, DDP. O que é ela? Ela é essa tensão elétrica que você já está habituado a falar que tem na sua tomada. Quando você fala que sua tomada é de 127 volts, você está dizendo, na verdade, que a diferença de potencial nela é de 127 volts. Se você fala que uma tomada na qual você vai ligar um aparelho é de 220 volts, você está dizendo que a diferença de potencial nela é de 127 volts. Inclusive, essa tal diferença de potencial, ela é chamada também de tensão elétrica. Bem a grosso modo, isso aqui seria mais ou menos a força com a qual os elétrons são lançados de um lado para o outro.
Se você pensar em dois fios idênticos ligados a 127 a 220, no fio de 220 volts, a corrente vai ser bem, entre aspas, mais forte, porque vai passar uma maior quantidade de corrente elétrica por ali. Isso se eles forem iguais, beleza? Então a gente já sabe essas definições aqui de diferença de potencial, polo positivo e polo negativo. O que fala pra gente a primeira lei de Ohm, então? Ela fala o seguinte, olha, quando você liga qualquer aparelho ou fio condutor a uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial é o que a gente chama aqui, ó, de volt, beleza? Tá vendo aqui? Volt, DDP, diferença de potencial. Por esse fio condutor vai passar uma corrente elétrica em amp, ou seja, em ampere. Quer dizer que a corrente elétrica só passa por um fio condutor quando você ligar aquele fio condutor em uma tomada. O que tem na tomada? Tem uma tensão elétrica em volts. Pode ser 127 volts, 220 volts. Quando você liga ela, começa a passar por ali uma corrente elétrica em ampere. Mas tem um maluco aqui em cima segurando essa galera, olha só, um maluco que está sendo chamado de Ohm. Professor, quem que é esse tal de Ohm, né? É o mesmo cara das leis, aqui ó, dessas leis de Ohm. Esse Ohm, na verdade, representa pra gente uma característica dos fios, que é o que a gente chama de resistência elétrica. Apesar de um fio condutor ele servir para conduzir a corrente elétrica, ainda assim ele vai oferecer uma resistência à passagem da corrente elétrica. Você fala, meu Deus do céu, professor, não estou entendendo. Deixa eu só te explicar um trenzinho aqui então. Ó, imagina tu que você tem um fio condutor desse jeitão aqui. Toma ali, aqui, 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 aqui. Olha lá. E esse fio condutor, você liga ele entre dois polos, tá? Um polo positivo de um lado, um polo negativo do outro. Você sabe que uma corrente elétrica vai surgir e essa corrente elétrica vai apontar da pose para nega, lembra? Sai do positivo e chega lá no negativo. Quer dizer que essa aqui é a nossa corrente elétrica. Qual é a unidade da corrente elétrica, pessoal? A de ampere. E essa tensão elétrica aqui, tá? Essa DDP, essa diferença de potencial, olha só, DDP, tá? Ela aparece na unidade V. V de quê? De volt pra gente, beleza? Aqui, ó, volt, tá? Aí, olha só, o que vai rolar aqui para nós? Você tem uma tensão elétrica em volts, você tem uma corrente elétrica em ampere e você tem uma parte do seu fio que está toda quebrada. Essa parte do seu fio que está toda quebrada a gente vai chamar de R. E o que é R? É a resistência elétrica. Olha a unidade dessa resistência elétrica. Essa letrinha grega aqui, ó. Essa letra aqui, o nosso ômega, vai ser chamado de Ohm. Então, olha, quando a gente for ler isso aqui, a gente vai ler isso aqui desse jeito, ó. Isso é Ohm. E o que esse Ohm significa para nós? Significa resistência elétrica. Quer dizer que todo condutor, beleza, oferece, independentemente dele ser bom, tá? Oferece uma, agora que vem a nossa palavra-chave, olha só que doideira, resistência, maravilha, maravilha. Ele oferece uma resistência à passagem da corrente elétrica. Ou vou escrever só corrente. Caraca, professor, então entendi. Por mais perfeito que seja um fio, ele vai oferecer uma resistência à passagem da corrente elétrica. Isso mesmo, galera. A corrente elétrica quer passar por um fio da melhor forma possível, só que o fio não é perfeito, infelizmente. Então ele vai ter uma resistênciazinha. E o que essa tal dessa primeira lei de Ohm fala para nós? Olha só, a primeira lei de Ohm, ela fala isso aqui pra gente. Ela fala que se você pegar a resistência elétrica, ó, que a gente vai chamar de R, essa tal dessa resistência elétrica vai ser igual a tensão sobre a corrente. Como assim? É isso mesmo. A nossa tensão elétrica, a nossa DDP que aparece em volt, a gente vai chamar de U.
Tem algumas literaturas que chamam ela de V, para todos os efeitos é nossa tensão elétrica. A nossa corrente elétrica aparece em ampere e a nossa resistência elétrica aparece nessa letrinha grega aqui, que é o ohm, de ômega. Para você não esquecer, aqui a gente tem a tensão elétrica ou diferença de potencial, aqui a gente tem a nossa corrente elétrica e, cadê tu? Aqui a gente tem a nossa resistência elétrica. Galera, essa resistência ela é bem pequenininha. E às vezes a gente não entende onde essa resistência elétrica que aparece. Mas é fácil quando você pensa que quando o seu chuveiro elétrico, aquele da sua casa, queimou, o seu pai falou muito provavelmente que a resistência do chuveiro queimou. O que acontece, galera, é que existe um elemento, tá? Quem que é esse tal desse elemento dentro do seu chuveiro que queima? Na verdade, o elemento é o que a gente chama de resistor. O elemento é o resistor. É como se fosse uma molinha, beleza? Dentro do seu chuveiro. E qual é a propriedade desse elemento? Propriedade do elemento é a resistência. Quer dizer, ó, que o elemento é o resistor e a propriedade dele é a resistência. Então, resistor é a peça física, a resistência é a propriedade física dele. Olha, a primeira lei de Ohm fala basicamente para a gente isso, que a resistência é igual a U sobre I. A gente pode, inclusive, reescrever ela de uma forma que fica interessante para a maior parte dos alunos. Olha só que doideira. Às vezes, a gente pode passar, né, a corrente elétrica que estava dividindo para lá multiplicando e a nossa fórmula vai mudar, vai virar isso aqui, ó. U é igual a R vezes I. É a mesma coisa. O problema é que quando a gente olha para o U nessa situação, olha só, ele parece uma carinha sorridente. Quer dizer que ele ri, quer dizer que o U ri. A gente vai falar aqui com o U, a gente ri. U é igual a R vezes I. Tensão elétrica é igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Galera, a gente já sabe o que é a corrente elétrica, sabe o que é a tensão elétrica, e agora eu introduzi para você um conceito de resistência. Tá? O fio ele não deixa a corrente elétrica passar completamente, isso é uma propriedade dele chamada de resistência. Para você entender como é que a gente aplica essa primeira lei de Ohm, eu vou mostrar para vocês aqui uma questãozinha que diz: calcule a resistência elétrica de um resistor que apresenta, olha aqui, 10 mA. Galera, o A é de ampere. Quer dizer que isso aqui é a corrente elétrica. O nome disso é 10 mA de intensidade de corrente elétrica e 200 volts. Esse volt é a letra U, que é a tensão elétrica. Inclusive, ele chama de diferença de potencial. A questão quer que a gente calcule, na verdade, olha só que doideira, a resistência elétrica. Quer que a gente calcule a letra R. Então, a gente vai vir aqui escrever a fórmula com U, a gente ri. No lugar do U eu coloco 200, no lugar do R eu não sei, coloco R, no lugar do I é 10, só tem um negócio. Olha aqui, ele coloca 10 mA e não 10 A de ampere. E é por isso que eu peço que você lembre de uma parada que você vê lá em matemática, tá? Que são os prefixos das potências de 10. Lá na matemática você entende que existem alguns múltiplos e submúltiplos, tá? E eles são divididos mais ou menos aqui, olha só. O milimicro nanopico, tá? Milimicro nanopico, que significam 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9 e 10 elevado a menos 12. E os símbolos deles são esses aqui, ó. Mili é um M, o micro, essa letra grega, parece um U com a perna puxada, o nano é um N, o pico é um P. 10 elevado a menos 3, você vai pensar assim, 10 elevado a 3 é 1000, 10 elevado a menos 3 é 1000 vezes menor. 10 elevado a 6 é 1 milhão, 10 elevado a menos 6 é 1 milhão de vezes menor, 10 elevado a 9 bilhão, 10 elevado a 12 é trilhão de vezes menor. Existe também o quilo, que é o K, o mega, que é o Mzão, o giga, que é o Gzão, e o tera, que é o Tzão, que aí é 10 elevado a 3, 6, 9 e 12, ou seja, 1000, milhão, bilhão e trilhão de vezes maior. O que você precisa fazer é, no lugar do símbolo que ele coloca para você, você substitui pela potência de 10. Olha, por exemplo, o mili, que é um Mzinho minúsculo, ele significa 10 elevado a menos 3. Quer dizer que você vai vir depois do 10 e vai multiplicar ele por quanto? Por 10 elevado a menos 3, que é o nosso mili, capite? Aí a gente vai pegar esse camarada todo, que é o 10 vezes 10 elevado a menos 3,
e vai passar para o outro lado dividindo. A gente vai ter isso aqui, ó, 200 dividido por 10 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a R. Logo, a nossa resistência vai ser igual a isso aqui, ó. 200 dividido por 10 dá 20 vezes 10 elevado. Também preciso que você lembre de uma propriedade da matemática, tá? Tá vendo esse 10 elevado a menos 3? Ele pode subir. Mas se você sobe, você precisa inverter o sinal. Então, a gente inverte. É uma propriedade também da matemática. Então, a matemática serve como base. Então, lá em cima, esse 10 elevado a menos 3 vira 10 elevado a 3. Então, quando eu falo embaixo e em cima, é numerador. E aí, eu passei ele para o denominador. Estava dividindo e agora ele vem multiplicando. Galera, 10 elevado a 3 é 1000. Tá bom? 1000. Você pode responder isso de duas formas. Ó. A sua resistência pode ser igual a 20. Olha aqui o 10 elevado a 3. O 10 elevado a 3 aqui é o K de quilo. Pode ser quilo-ohm, porque é a resistência, ou pode ser 20.000 ohms. Tanto faz, tá? Isso vai depender das suas alternativas. Então, espero que você tenha entendido, apesar de a gente misturar algumas coisas da matemática aqui, tá bom? Galera, o bizu, para você entender o como a gente ri, é você montar essa pirâmidezinha aqui, olha só que doideira. Nessa pirâmide, você vai colocar o U em cima e o R e o I embaixo. Olha só, se você quer descobrir o U aqui, quero descobrir o U, professor. Então, você coloca o U aqui. E aí, quando você tira o U daqui, você vai perceber que o I e o R, eles estão um do lado do outro. Quer dizer que um multiplica o outro. E aí, ó, I vezes R, beleza? Se você quer descobrir o I, você corta o I e coloca ele aqui. Aí você vai perceber que vai sobrar quem? Vai sobrar o U em cima e o R embaixo. Quer dizer que você coloca aqui, ó, o U em cima e o R embaixo. I é igual a U dividido por R. Quero descobrir o R? Corta o R. Aí você vai perceber que o U fica em cima e o I fica embaixo. Aí coloca aqui U em cima e embaixo. Tá bom? U dividido por I. Então, você pode usar esse bizu aqui, porque às vezes a galera tem uma dificuldade ou outra em passar multiplicando ou dividindo. Não precisa se preocupar com isso. Tá bom? Show de bola? Olha só, galera. A gente precisa entender também como se relaciona o gráfico corrente e tensão. Como assim? É muito comum que na matemática e na física vocês estudem esses planos cartesianos aqui, com eixo Y e eixo X. Só que o nosso eixo Y aqui vai ser o U, de tensão elétrica. E o eixo X vai ser o I, de corrente elétrica. Então, a gente vai dizer que isso aqui é um gráfico U por I. Aqui, ó, tensão elétrica, que aparece em volts, corrente elétrica, que aparece em A, de ampere. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou dizer para você que esse gráfico ele se comporta na maioria das vezes desse jeito, como se fosse uma reta. Olha aqui, reta. Isso aqui quer dizer que tensão elétrica e corrente elétrica são duas grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. E como eles são uma reta, eles aumentam proporcionalmente. Inclusive, tá vendo esse ângulozinho de inclinação dessa reta aqui? A gente vai chamar esse ângulo de alfa, galera. Eu não preciso que você necessariamente saiba disso. Mas se a gente calcula a tangente de alfa, pessoal, mas eu não estudei tangente ainda. Então, tangente vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto seria a variação em y. Galera, lembrando, não que a gente precise disso necessariamente agora, tá bom? Mas olha só que doideira. O cateto oposto aqui, se eu formar esse triângulozinho aqui embaixo, ele seria essa variação em y. Aqui essa retinha azul. Esse ΔY aqui, ó, seria a variação do U. E esse ΔX, que é essa parte branca, seria a variação do I, ou seja, U sobre I. Quer dizer que a tangente vai ser ΔU sobre ΔI. U sobre I, galera, é justamente o que a gente chama de resistência. Professor, para que você fez isso? Eu só quero te mostrar que esse ângulo de inclinação aqui, ele significa, ele representa para a gente, na verdade, a intensidade da resistência elétrica. Isso quer dizer que, quanto maior for a alfa, maior também vai ser a resistência. Então, no final das contas, é isso que eu preciso que você saiba.
Quanto mais inclinada essa reta, maior também vai ser a resistência elétrica desse fio. Esse gráfico tensão por corrente é justamente como se comporta a tensão e corrente elétrica nesse fio. Galera, mas você acredita que nem todo gráfico tensão por corrente elétrica, nem todo gráfico tensão por corrente elétrica vai ser uma reta? Isso é muito louco. Nem todo vai ser uma reta. Na verdade, ele só vai ser uma reta nessa situação quando esse resistor é especial. Quando a gente chama esse resistor, de resistor ôhmico. Professor, como assim? Então, galera, dá uma olhada aqui. A gente tem alguns resistores que são chamados de resistores ôhmicos. E um adendo, tá? É que esse resistor ôhmico, a gente vai dizer que esse meninão aqui, ele vai possuir uma resistência constante. Resistência constante, exatamente. Quando você vê um gráfico assim, ó, em formato de reta, tensão por corrente, saiba que a resistência desse cara é constante. Independente do valor de corrente elétrica e do valor de tensão elétrica, a resistência é a mesma. A resistência desse fio acaba que não muda. Beleza? Show de bolas? Mas a gente ainda não vai entrar fundo nesse mérito de resistor ôhmico, não. Só preciso que você entenda que ele tem uma resistência constante. O que eu preciso de verdade é que você saiba que quando eu tenho esse resistor de resistência constante, fica um pouco mais fácil entender como funciona a corrente e a tensão elétrica nele. E quando isso fica fácil, eu consigo calcular a quantidade de energia que ele está dissipando no fio. Não entendi, professor. Olha só que doideira. A gente está falando sobre usar resistência para lá, usar resistência para cá, uso resistência no chuveiro elétrico, mas na real, para que esse cara serve? Galera, ele serve para esquentar as coisas. O chuveiro elétrico ele está aí para esquentar as coisas. E isso acontece por conta de um negócio chamado de efeito Joule. O que é o efeito Joule? É a transformação da energia elétrica em energia térmica. Caraca, professor, energia elétrica e energia térmica? Exatamente. Ele pega a eletricidade e transforma em calor. Então, bem a grosso modo, a corrente elétrica vai passar por um fio condutor. Quando essa corrente elétrica é grande e ela passa por uma resistência, olha aqui, ó, uma resistência elétrica em ohms, aí ela se transforma em calor. Quer dizer que o efeito Joule é isso. Energia elétrica se transformando em calor. E onde é que a gente vê essas resistências elétricas? A gente vê no ferro de passar roupas, no chuveiro elétrico, num aquecedor de cabelo, no micro-ondas, professor. No micro-ondas não. Se você liga alguma coisa no micro-ondas, encosta nele, ele não fica quente. Ele aquece as coisas que estão lá dentro por um outro princípio que não vale a pena a gente falar sobre. Tá? E como é que seriam questões desse tipo? Vou te falar. Olha só que doideira. Em uma disciplina de circuitos elétricos, o professor de física pede aos alunos que determinem o valor da resistência elétrica de um dispositivo com comportamento inicial ôhmico, uma resistência constante, ou seja, que obedece à primeira lei de Ohm. Para isso, os alunos utilizam um multímetro ideal de precisão e submetem o dispositivo a uma diferença de potencial elétrico, anotando os respectivos valores das correntes observadas. Quer dizer que eles vão mudando a tensão elétrica e eles vão conseguindo correntes elétricas. Dessa forma, eles decidem construir um gráfico contendo a curva característica do dispositivo resistivo. Tá? Então, esse gráfico aqui está mostrando para mim a resistência no final das contas, já que ele relaciona a tensão e a corrente. Com os dados obtidos pelos alunos, considerando apenas os trechos com comportamento ôhmico, podemos afirmar que o valor encontrado para a resistência elétrica foi em, o K é de quilo, quilo-ohm-d. Galera, a gente só tem resistência ôhmica, tá? Valor de resistência ôhmica até aqui mais ou menos. Por quê? Daqui para frente, olha só, daqui para frente, esse gráfico ele não é uma reta. Se ele não é uma reta, o que acontece? Não é ôhmico. O resistor ôhmico, ele está só aqui nessa parte. Só enquanto eu tenho essa reta, entendeu? Aqui, ó, reta ôhmica. Ôhmica não, ôhmico, né? Porque eu estou me relacionando aqui ao resistor. Então, nessa parte onde eu tenho de fato uma reta, é aqui que o resistor é ôhmico. A questão é que eu calcule o valor da resistência. Galera, eu posso pegar qualquer pontozinho dessa reta.
tá? Só para você ver, eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Esse primeiro diz que a corrente elétrica é de 2 e diz que a tensão é de 6. Então, vou vir aqui e vou escrever, ó, tensão elétrica é de 6. Agora, olha só, tensão elétrica é de 6 o quê? Olha a unidade aqui. 6 volts, não é? Beleza, 6 volts. E a corrente elétrica é de 2, concorda? Só que é de 2 o quê? Dá uma olhada aqui, fazendo um favor. 2, olha só, mA, miliampere. Vamos voltar um pouquinho, fazendo um favor? Olha isso aqui. A gente precisa de novo dos submúltiplos. O mili, que é o mzinho minúsculo, significa 10 elevado a menos 3. Então, eu preciso substituir lá o 10 elevado a menos 3. Então, esse 2, na verdade, é 2 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Não esquece de substituir. Aí, eu vou usar aqui a fórmula com o a gente ri. Se a gente readequar logo a fórmula, eu vou ter isso aqui, ó. Resistência é igual a U, que é 6 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 3. 6 dividido por 2 dá 3. O que acontece com 10 elevado a menos 3 quando sobe? Vira 10 elevado a 3 ohm. Agora, vamos voltar lá na tabelinha de novo para você ver um negócio. Olha aqui. O 10 elevado a 3 significa o quê? K, de quilo. Quer dizer, então, que a resistência vai ser de 3, e aí no lugar do 10 elevado a 3, a gente coloca quilo-ohm, que é justamente o que a questão pedia. Então, vamos aqui, ó, vamos marcar 3 quilo-ohm. Deu para sacar então? Conseguiu entender? Qualquer dúvida, galera? Pergunta nos comentários. Essa questão que você está vendo aqui agora é uma questão do Enem, que diz o seguinte: dispositivos eletrônicos que utilizam material de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada. Então, olha, ela vai ter o valor de sua resistência quadruplicada quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a poliamina se comporta como um resistor ôhmico, desse jeito. Sua resposta elétrica é mostrada nesse gráfico. Então, esse gráfico tem amônia ou não tem? Olha só, nesse gráfico aqui que você está vendo, é um gráfico sem amônia. A questão fala que quando tem amônia, a resistência é 4 vezes maior do que isso. Ele pergunta, o valor da resistência elétrica da polianilina é na presença de altas concentrações de amônia. Então, ele quer saber o valor da resistência quando tem amônia. É igual a quanto? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, se liga. A gente tem a corrente elétrica e a gente tem a tensão. Olha só que ele inverteu, né? Aqui, ó, o I virou o eixo Y e o U virou o eixo X. Não tem problema. A gente vai escolher qualquer ponto aqui. Vou escolher esse ponto aqui, por exemplo. Nesse ponto que você está vendo, o U, que é a tensão elétrica, vale 1. E a corrente vale 2. Mas a gente tem que ficar esperto com as unidades, tá bom? Olha só o que a gente vai fazer. Para descobrir a resistência, é só a gente escrever a fórmula U sobre I. Tá? A gente já sabe disso. No lugar do U é 1. E qual que é a unidade do U? É o V, de volt. Então, você coloca 1. Agora, a gente vai na corrente. A corrente vale 2. Mas qual que é a unidade da corrente? Olha aqui. Olha a pegadinha do malandro. 10 elevado a menos 6 ampere. Quer dizer que no lugar do 2, você vai colocar... depois do 2, você vai colocar 10 elevado a menos 6. Galera, a gente tem que ficar muito esperto com essas unidades. Quanto é que é 1 dividido por 2? 0,5. O 10 elevado a menos 6 sobe e vira 10 elevado a mais 6. Aí a gente vai procurar aqui o 0,5 vezes 10 elevado a mais 6. Não tem. Tem 0,5 vezes 10 elevado a 0, 2 vezes 10 elevado a 0, 2,5. Aí você fala, professor, não tem aqui o 0,5 vezes 10 elevado a 6. Mas aí que está o The Cat's Jump. Por quê? Porque eu esqueci, olha, que tem altas concentrações de amônia. Essa resistência sem amônia, eu preciso pegar ela e multiplicar por 4, porque tem altas concentrações de amônia. Logo, a resistência vai ser 4 vezes 0,5. 2 vezes 10 elevado a 6, a unidade da resistência é ohm. Quer dizer que a resistência vale, olha só, 2 vezes 10 elevado a 6, certinho, ohms, na presença de amônia. Deu para sacar a questãozinha do Enem para vocês e pise. Qualquer dúvida, manda para nós. Capiche? Capiche? Então, galera,
Espero que você tenha entendido como é que a gente aplica a primeira lei de Ohm. Com U a gente ri. Quero que você tenha entendido a diferença entre resistor ôhmico de não ôhmico. Resistor ôhmico, resistência constante. Resistor não ôhmico, a resistência não é constante. Como é que a gente diferencia eles? Resistor ôhmico é uma reta. Resistor não ôhmico é uma curva. Beleza? Os múltiplos e submúltiplos são bem usados nesse tipo de questão. Qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários abaixo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, porque conhecimento tem que ser compartilhado. Abraço e fiquem com Dio, que é Deus.